Em divulgação na sua rede social, o presidente dos Estados Unidos disse: "Nós estamos destruindo totalmente o regime terrorista do Irã, militarmente, economicamente e de outras formas." Contudo, se você lesse o falido New York Times, você incorretamente pensaria que não estamos ganhando. E aí ele começa a dizer que o Irã não tem mais marinha, que a força aérea foi destruída, que todos os armamentos e munições foram totalmente dizimados pelos Estados Unidos. Como sempre, ele chama a mídia que é contra as suas ideias e práticas de sacanas e perturbados. E então ele finaliza sua postagem dizendo que é uma honra matar pessoas. Então deve ser uma honra ter massacrado uma escola com 160 crianças inocentes. Mas voltando sobre a questão dos custos, diariamente os Estados Unidos gasta 890 milhões de dólares para poder manter essa guerra no Irã. Nós já estamos no 13º dia de guerra. Isso significa dizer que são 11 bilhões e meio de dólares até agora, até esse momento. Esse era um radar norte-americano próximo à região do conflito que detectava um míssil sendo lançado a 5.000 quilômetros de distância. Sabe quem foi que destruiu ele? Esse carinha aqui. Um míssil iraniano simples que custou 30 mil dólares. 1 bilhão contra 30 mil. Então foram alguns desses mísseis, acho que uns 10, se eu não me engano, 300 mil dólares para destruir uma coisa de 1 bilhão. Esses mísseizinhos aqui, eles são rápidos de se produzir, baratos para serem lançados. Olha só a plataforma da qual eles são lançados, tá? Então o custo de produção e de lançamento desses mísseis é muito baixo. Eu trouxe só o finalzinho aqui do vídeo da Gui Guerra e Paz. Sigam ela lá na outra rede social, por favor. Muito bom o conteúdo dela. E ela faz justamente essa comparação. Outro fator preocupante para os Estados Unidos e Israel é com a facilidade que o Irã consegue construir esses drones, muito mais rápido do que eles conseguem construir mísseis como o Tomahawk, por exemplo. Este drone aqui, o Irã consegue produzir 10 mil em um mês. Pelo menos antes da guerra, essa era a capacidade que o Irã tinha. Em Dubai, um desses drones foi visto e interceptado por um caça. Ou seja, 30 mil dólares contra um caça. E esse caça, daqui a pouco vocês vão ver, solta um míssil para interceptar o drone. A gente não vai conseguir ver a explosão, mas o cara lança um míssil para interceptar um drone. Geralmente, o valor de um míssil de um caça custa 400 mil dólares até 2 milhões de dólares. Cara, são 400 mil contra 30 mil. Então, a gente percebe que a funcionalidade, ok, dá certo. Mas o custo é muito mais elevado para os Estados Unidos, Israel e para outros países que estão ali sendo apoiados e amparados por esses dois países na região do Golfo. Esse custo aqui diário é justamente porque a tecnologia iraniana ela é muito mais barata. Ela não pode ser a melhor, mas ela é muito mais barata. Então o Irã está vencendo essa guerra usando a estratégia que eles têm a seu favor, o custo. Fecha o Estreito de Hormuz, quebra com a questão do petróleo. Produz armas mais baratas, Estados Unidos tem que gastar bilhões de dólares para poder chegar até a gente. No Twitter do Netanyahu, ele publicou uma coletiva de imprensa que não foi uma coletiva de imprensa. Foi um vídeo para falar sobre a situação da guerra do Irã. O vídeo termina, ele faz um olhar, gesticula dizendo que pode encerrar. Repercute aqui na internet, isso não é uma opinião minha, tá? Que o vídeo ele é gerado por IA. E aí o que seria uma prova, é de que o Netanyahu, em algum momento aqui do vídeo, aparece com 6 dedos. A imagem que se mostra é essa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedos. Não há nenhuma comprovação de que esse vídeo realmente seja IA e de que o Netanyahu não esteja mais nesse plano. Dessa vez, uma coletiva de imprensa que dava para ver realmente a imprensa, do Pete Hegseth, que ele é o secretário de defesa dos Estados Unidos, sendo confrontado por jornalistas perguntando por que eles não estão atuando no Estreito de Hormuz. Yeah, right here. Mr. Secretary, you have said that the U.S. military has essentially aerial superiority, naval superiority over Iran, yet we're not escorting ships through the Strait of Hormuz. Why? How did you not plan for this? We planned for it. We recognize it. Ele fica todo perdidinho.
O repórter pergunta: por que vocês não estão escoltando, já que vocês afirmam que tem superioridade militar, superioridade naval? Então a expressão facial dele já diz o seguinte: cara, estão me sacaneando. Ele tá perdido. Because ultimately we want to do it sequentially in a way that makes the most sense for what we want to achieve, and ensure that we're sending the right signals to the world when we do so. So when Chris Wright speaks or we speak, it's based on a full assessment of what we're up against, what we want to say to the world, how that we want them to see and understand the conflict. Ele tá querendo passar a imagem de que o conflito lá no Irã tá tudo organizado, tá tudo sendo feito assim, estrategicamente, bem elaborado, foi tudo planejado, não foi uma coisa do nada, não foi algo tomado assim de última hora pela decisão da cabeça doente do Donald Trump. Pô, o que esses caras estão se envolvendo por culpa do presidente deles, o tanto de vergonha que esses caras estão passando por uma decisão só para fazer cortina de fumaça para os problemas que o Trump realmente se envolve, dentro dos Estados Unidos, eles estão ficando cada vez mais tonto. It's like this whole idea of the war widening. That's what the press wants to make it look like it's widening and chaos is ensuing. No, we're actually closing in on grabbing hold of and controlling what objectives we want to achieve and how we want to achieve them. It's called shaping operations and setting the conditions. But when you shape the environment, you don't always tell. I mean, foolish political leaders and foolish military leaders of the past will hang an exact deadline on it. Or here's exactly when we'll do what we're going to do. Or here's how long it's going to take us. And then if you meet that, maybe you meet it. But if you don't, you fail. And if you're far beyond, we know exactly what we're shaping and why. We're sending those signals working across the interagency. The Strait of Hormuz is something we've paid attention to from the beginning. And the American people can rest assured we will ensure that our interests are advanced, no doubt. E aí ele ataca tanto líderes antigos e a imprensa, como se realmente não fosse preciso eles mostrarem à população deles o que é que eles estão fazendo e quais as iniciativas que eles vão tomar para garantir que o conflito seja justificável e benéfico para a população. Mas ele não faz isso porque realmente não existe benefício, não existe justificativa. Então a resposta dele é culpar outras pessoas, que não o seu chefe. Bom, eu não vou rolar esse vídeo aqui porque é uma coisa tipo aqueles filmes que um grupo que, sei lá, é superior, se considera superior, tem dinheiro, etc., sai massacrando gente que não tem condição de se defender, tá ligado? Colonos israelenses armados estão atacando casas palestinas e abrindo fogo contra moradores de Hebron. Como eu falei, eu não vou rolar esse vídeo porque é uma coisa escabrosa. Aqui no portal UOL, confirmou, tá? Sob pretexto de guerra, a cooperação entre militares e as milícias, olha só, formação de milícia de colonos israelenses, está aprofundando a limpeza étnica da Cisjordânia. E esse tipo de gente se realiza, tá? Olha só, os caras armados, fortemente armados, atirando de longe, filmando, registrando tudo porque eles têm noção da impunidade. Confirmado pelos Estados Unidos, um avião estava com 6 tripulantes, 4 deles, oficialmente, foi confirmada a sua morte. Os outros 2 não têm paradeiro. O avião de abastecimento levava 6 militares americanos e ninguém sobreviveu. Segundo a Central de Comando dos Estados Unidos, uma segunda aeronave também foi alvo de mísseis, mas conseguiu retornar à base aérea em segurança. A resistência islâmica no Iraque, grupo xiita pró-Irã, reivindicou o lançamento. O governo americano nega que o avião tenha sido abatido. É claro que os Estados Unidos vai negar que o avião foi abatido. Eles não querem passar a imagem de que eles estão perdendo o conflito. Qualquer dano causado a qualquer estrutura ou equipamento deles, eles vão negar. E aí circula nas redes sociais essa imagem. Eu não tenho certeza se ela é uma imagem real, mas aparentemente mostra o avião que supostamente foi abatido pelo grupo xiita. Pela imagem aqui, a gente pode interpretar que houve uma tentativa de pouso, mas o avião foi bastante danificado se ele realmente foi atacado. Outro vídeo que circula nas redes sociais é de uma lancha muito rápida e não tripulada de ataque kamikaze, sendo testada pela Marinha do Irã no ano passado. Isso é importante porque mostra, principalmente o momento em que o Golfo Pérsico está sendo ali alvo de interesses dos Estados Unidos e de Israel, e também a própria questão do controle iraniano no Estreito de Hormuz, já que o Irã usa esse estreito e esse bloqueio que estão realizando lá como uma estratégia militar, como uma estratégia de guerra, para prejudicar economicamente
o setor petroleiro dos Estados Unidos e os acordos que eles possuem com países ali naquela região. Como eu falei, o Irã usa da estratégia de baratear os custos na sua guerra para destruir efetivamente embarcações, equipamentos e estruturas militares dos seus inimigos. Por favor, deixem um like, se inscrevam no canal, eu esqueci de pedir no começo, eu sempre esqueço de pedir no começo, mas se você chegou aqui, por favor, curta esse vídeo e se inscreva no canal.